Se você não existisse, que falta você faria? Eu sou Jorginho Muniz, esse é o meu canal, seja muito bem-vindo aqui. Se é a primeira vez que tu passa por aqui, cara, puxa uma cadeira, fica à vontade, vamos trocar uma ideia. Bom, hoje é o último dia do ano de 2022. Eu estou uns dias já, uns meses na verdade, sem produzir nada para o canal. Eu produzo com o meu celular. Estava com um problema, a câmera havia, não sei como, entrou uma sujeira ali por dentro e tal, tive que levar no técnico e acabei que não estava ficando legal os vídeos, então eu parei, não estava produzindo nada, também aí devido à política, esse negócio todo, eu estava sem inspiração e fiquei meio recluso, né, no que diz respeito a YouTube, a mídia social, esse negócio todo aí. Mas, galera, estamos aí, penúltimo dia do ano de 2022, cara. Eu quero fazer essa pergunta para você. Eu trago essa pergunta para você, cara. Se você não existisse, que falta você faria? Olha, 2022, nós estamos aí já no terceiro ano, né? A gente pode dizer que começou em 2019, da maldição que a gente não pode dizer o nome aqui, senão o algoritmo do YouTube te bloqueia, derruba o teu canal, derruba o teu vídeo e tal. Mas passamos por momentos difíceis, cara, momentos sinistros. Muita gente não chegou até aqui, muita gente infelizmente ficou pelo caminho. O ano de 2022 foi um ano muito difícil para muita gente, para mim em particular, tive perdas irreparáveis, cara. Perdi uma pessoa que eu amava demais, como um pai para mim. E muita gente perdeu, né? Hoje, o mundo inteiro, hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o mundo inteiro está chorando a morte do Pelé, né? O rei do futebol, o maior jogador de futebol de todos os tempos. Tem um monte de gente criticando problemas familiares, pessoal, que para mim, cara, não tira nenhum brilho da carreira como jogador de futebol. Para mim, o Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos, o rei do futebol. Para mim, ele foi o que ele conquistou dentro de campo, cara, dentro de campo. Tá? Fora de campo é outra história, mas eu não vim aqui para falar do Pelé, cara. Eu vim aqui para trazer essa pergunta para você. Se você não existisse, que falta você faria? Eu comecei a pensar a respeito disso, justamente, né, a partir do Pelé, porque o Edson Arantes do Nascimento talvez faça falta para algumas pessoas, talvez para outras não, né? Mas o Pelé, cara, o Pelé vai ficar uma lacuna para sempre no mundo do futebol. O Pelé, ele sempre será lembrado no mundo do futebol. O Edson Arantes do Nascimento, não. Talvez a grande maioria das pessoas nem saiba quem é, mas uma pesquisa que foi feita há uns anos atrás diz que Pelé é o nome mais conhecido no mundo depois de Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, Pelé é o nome mais conhecido no mundo. Aonde você chegar no mundo, as pessoas talvez nunca tenham ouvido falar de futebol, mas conhecem o Pelé. Talvez nunca tenham escutado falar no Brasil, mas conhecem o Pelé. Cara, então assim, pergunta que eu faço para você. Se você não existisse, que falta você faria? É uma pergunta muito importante, cara. Eu tenho ela com base em 2 Crônica, capítulo 21, versículo 20, que fala assim, vou ler algumas versões para você. Na versão da Bíblia King James atualizada, diz assim: Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e partiu para sempre sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Na versão de João Ferreira de Almeida, diz assim: tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, morreu sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. E quando você pega esse texto um pouco mais, você vai ver que no versículo 19 fala que era um costume da cidade, quando o rei morresse, da nação, quando o rei morresse, eles acendiam uma fogueira em homenagem ao rei, na passagem do rei para a morte. Mas no caso de Jeorão, isso não aconteceu. Ele morreu e não deixou qualquer saudade. Aí eu pergunto para você, cara, 2022,
dia 30 de dezembro de 2022, se você não existisse, que falta você faria? Você já parou para pensar nisso, cara? Acho que essa era uma pergunta que todos nós, cara, deveríamos fazer todos os dias da nossa vida. Cara, se eu não existisse, que falta eu faria? Que falta eu faria para minha esposa? Que falta eu faria para os meus filhos? Que falta eu faria para os meus amigos? Que falta eu faria para o meu trabalho? Que falta eu faria para a humanidade? Que falta eu faria para a minha rua, para a rua onde eu moro, para o condomínio onde eu moro, para a escola onde eu estudo, para a faculdade onde eu estudo, para a igreja onde eu congrego, para as pessoas que passam pela minha vida? Que falta eu faria? Porque a grande verdade, gente, é que tem muita gente que passa por esse mundo e ninguém sente falta. Ninguém percebe quando a pessoa morreu. Ninguém percebe que o fulano deixou de existir. Ninguém percebe quando ele deixou de frequentar a igreja. Ninguém percebe quando ele deixou de frequentar a escola, quando ele deixou de frequentar a faculdade, quando ele deixou de frequentar o clube. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a grande verdade, cara, isso é uma palavra difícil para falar, mas eu acho que ela é muito relevante para esse dia e para esse tempo que nós estamos vivendo, cara. É que tem muita gente que passa por essa vida sem nem saber que está aqui. Tem muita gente que passa pela essa vida e entra para a história. Talvez não pela história mundial, mas entra para a história de uma pessoa, entra para a história de um bairro, entra para a história de uma rua, de uma escola, de uma igreja. Tem pessoas que serão lembradas 30, 40, 50 anos, mas tem pessoas que ninguém nem percebe que ela deixou de vir. Pô, mas por que, Jorginho? Porque, cara, a grande verdade é que muitos de nós ainda não entendemos, cara, que a vida é melhor dar do que receber. Nós somos acostumados, cara, a querer atenção, a querer receber atenção, a querer receber reconhecimento, a querer receber a fama, o sucesso, cara. Quando, na verdade, Jesus ensinou que é justamente o contrário. Jesus fala assim, olha, aquilo que vocês querem que os homens vos façam, faça vocês primeiro a eles. Ou seja, Jesus fala de uma vida de entrega. Jesus fala de uma vida em que você busca servir as pessoas com a sua vida. Cara, e quando você faz isso, quando você busca esse estilo de vida, que era o estilo de vida que Jesus defendeu e viveu e executou, você entra para a história. Você jamais será esquecido, cara. Você jamais será esquecido. Sempre vai ter alguém que vai lembrar de você. Quer ver? Vou pegar um outro cara muito, muito top da história humana, Gandhi. Mahatma Gandhi. Gandhi é um cara que jamais será esquecido porque ele foi um cara totalmente altruísta. Ele foi um cara que ele buscou o bem das pessoas. Ele venceu uma guerra sem pegar em armas, falando em paz, cara. Só que tem pessoas, infelizmente, tem pessoas que aonde ela passa, ela arruma problema. Aonde ela está, ela sempre vai gerar um problema. Ela sempre vai falar mal de alguém, ela sempre vai se indispor com alguém, ela sempre tem o comentário, o comentário ruim de ouvir, né? Aquela palavra dura, a palavra inconveniente, a palavra fora de hora. São as pessoas que se dizem, que a gente pode dizer que são fúteis. São pessoas que a gente pode chamar até de inútil. Pô, Jorge, tu tá falando que tem pessoas inúteis? Sim, cara. Se você vive uma vida que você só quer as coisas pra você, se você vive uma vida que você acha que só você pode levar vantagem, que só você pode ganhar o reconhecimento, que só você pode ser aplaudido, cara, desculpa, você é um inútil. Você ainda não entendeu o sentido da vida. Você ainda não entendeu o propósito da tua existência. Você ainda não compreendeu o porquê que Deus te colocou aqui na terra, cara. Nós não estamos aqui para ser servidos. Nós estamos aqui para servir, cara. Relacionamento é isso, cara. Relacionamento é você buscar agradar o seu próximo. Relacionamento é você buscar ser agradável para as pessoas. Relacionamento é você chegar em algum lugar e perguntar: como eu posso ajudar? Como eu posso ajudar? É você olhar para sua vizinhança e falar assim, cara, como eu posso ajudar? O meu pastor Juvenilson Freire,
ele tem uma frase que ele sempre fala e que eu acho muito fantástica. Desde que eu cheguei na igreja, lá em 2017, eu ouço ele falar isso, eu acho muito fantástico. Como vai ficar o nosso bairro, o entorno da nossa igreja, se um dia a nossa igreja sair daqui? Se um dia a nossa igreja sair daqui, nós somos da cidade de Nova Iguaçu, de um bairro chamado Santa Rita, se nós sairmos daqui e formos para o centro de Nova Iguaçu, qual será o impacto negativo para o nosso bairro, se nós sairmos? Ou qual será o impacto positivo? Será que as pessoas darão, oh, glória a Deus, graças a Deus, que essa igreja comprou um terreno no centro de Nova Iguaçu e foi para bem longe de nós? Ou será que eles dirão, oh, meu Deus, quem agora vai fazer o que aquela igreja fazia aqui? Quem agora vai, de alguma forma, ajudar a comunidade como aquela igreja ajudava? Cara, se você se mudar da sua rua, qual o impacto positivo e o impacto negativo que vai causar na sua vizinhança, cara? Se você for mandado embora do seu emprego hoje, qual é o impacto positivo e negativo que vai ficar? Claro, isso é algo a se pensar, cara. Isso é algo que você precisa pensar, cara. Se você não existisse, que falta você faria? Infelizmente, esse personagem que eu falei dele aqui, citei, o rei Georão, ele não entendeu isso, cara. E a Bíblia diz, é uma das histórias mais tristes da Bíblia, que ele morreu e ninguém sentiu falta. Cara, eu quero te fazer um desafio para o ano de 2023. Você mudar a sua expectativa de vida. Você mudar, cara, a sua forma de enxergar a vida. Você passar a olhar a sua vida, cara, não mais pela sua ótica, mas pela ótica dos outros, cara. Não mais se achar o certinho, não mais se achar o bonzão, não mais se achar o coitadinho, cara, o vítima de tudo e de todos, cara. Mas você olhar para as pessoas como salvador, cara, como alguém que pode alcançar a miséria das pessoas, nem que seja a miséria da alma, e de alguma forma tocar nessas pessoas, cara. Sabe por quê? Sabe por quê? Deixa eu te explicar, cara, uma coisa. A morte, ela só é o fim quando você passa por essa vida de forma inútil. O Edson morreu. E talvez daqui a alguns anos ninguém vai lembrar dele. Mas o Pelé, eu tenho certeza que daqui a 100 anos alguém ainda falará do rei do futebol. Porque o Pelé entrou para a história, cara. Ele entrou para a história como o negro que foi eleito o atleta do século, cara. Ele entrou para a história, cara, como um cara que parou uma guerra, cara. Parou uma guerra. O Pelé entrou para a história como alguém que fez a maior quantidade de gols possível. Ninguém, desde que ele parou de jogar lá em 1970 e pouco, ninguém conseguiu chegar perto, cara. Mano, eu quero te convidar, eu quero te convocar para no ano de 2023 você impactar a vida das pessoas, você marcar a vida das pessoas, porque você só fica aqui quando você entra para dentro de alguém. Quando a sua memória passa a ser carregada na vida das pessoas. Quando alguém passar por uma rua e sentir o cheiro do perfume que você usava e se lembrar de você. Quando alguém ouvir uma história que vai lembrar ela de algo parecido que você fez e vai se lembrar de você. Cara, é esse tipo de vida que eu quero buscar. É esse tipo de vida que eu tenho tentado construir. Eu não vou dizer que eu tenho alcançado ou que eu consigo isso sempre, cara. Mas esse tipo de vida que você precisa lutar, cara. Nem sempre seremos assim. Nem sempre seremos perfeitos. Mas, cara, preste atenção. Passa a se ouvir, cara. Ouve o que você fala quando está conversando com as pessoas. Se coloca no lugar de quem está ouvindo o que você está falando, brother. Quando você estiver num grupinho, preste atenção como que as pessoas se comportam quando você faz algum comentário. Preste atenção se alguém se entristece e sai de perto quando você chega. Se alguém se entristece e sai de perto quando você faz algum comentário, cara. A vida, ela é breve demais, ela é muito curta para ser pequena, cara. A vida, ela precisa ser vivida de forma ampla. A vida precisa ser vivida em plenitude. É o tema de 2023 da minha igreja. Plenitude. A vida
ela foi dada, é o dom que Deus nos deu para que a vivamos em plenitude, cara. E viver em plenitude não é viver para você, é viver para o teu próximo. Viver em plenitude não é buscar para si, é buscar para o próximo. As coisas podem até chegar na sua vida, mas você precisa ser um canal para que ela alcance a vida de outras pessoas, cara. Gente, eu não sei como vai ser 2023, mas talvez haja mais pessoas passando fome do que houve nos últimos anos. E você pode ser o canal de Deus, pode ser a mão de Deus para levar o alimento até alguém, cara. Busque entrar para a história. Há pouco tempo, contar uma história rápida aqui, isso já aconteceu comigo 3 vezes, mas eu faço corrida por aplicativo, eu estava em Nova Iguaçu, aí tocou uma corrida, aí eu olhei, vi um nome e achei, pô, lembrei de uma pessoa, por causa do nome, o nome é muito diferente, tão diferente que agora eu nem lembro aqui o nome, é o nome realmente Abelardo, vi assim, Abelardo, aí lembrei de um Abelardo que, caramba, eu passou por uma igreja que eu era líder de jovem, mas não ficou muito tempo ali, e anos que eu não vi o Abelardo, aí, pô, mas eu lembrei do Abelardo, aí era uma menina, aí ele entrou no carro, aí eu falei assim, Abelardo, seu nome não é Abelardo, né, você não é Abelardo, ela, não, eu tô falando com ele aqui, ela falou assim, vem cá, você é de Santa Rita, era de uma igreja assim, 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 eu falei sim, aí ela falou com ele, pô, Abelardo, é ele mesmo. Caramba, ela começou a falar que ele tava do outro lado da linha, falando com ela, e ela falou, olha, ele fala sempre de você, o quanto você foi importante para ele na juventude dele. Eu falei, caramba, mas o Abelardo ficou tão pouco tempo na igreja, uns 3, 4 meses. Ela, mas você marcou a vida dele de alguma forma. Gente, isso é sensacional demais, cara. Eu ganhei o meu dia. Eu cheguei em casa sorrindo, cara, de orelha a orelha. Uma vez eu recebi a ligação de um menino, do Marcos, e ele pegou o telefone, meu telefone com alguém, me ligou, cara, sabe quem tá falando? Eu falei, não, pô, é o Marco, não sei o que é o Marco, cara, tal, tu foi meu líder de jovem, pô, tô vindo aqui, cara, pra falar o quanto tu foi importante pra mim naquela época, tal. Uma outra vez encontrei com um rapaz no centro de Nova Iguaçu, no supermercado Extra, que já fechou, não existe mais, e ele, Jorginho, eu falei, olhei assim, falei, caramba, Alvin, ele, pô, vem cá, me chamou, e que essa aqui é minha esposa, aqui é dele que eu falo, caramba, como eu perturbei ele quando eu era jovem, mas cara, como ele teve paciência, às vezes puxava a minha orelha, mas como eu aprendi com ele. Gente, é esse tipo de vida que a gente precisa buscar. Eu não tô falando isso para me gloriar, não, eu só tô falando isso para te dar um exemplo, que quantos anos que eu não vi esses meninos, mas de alguma forma, eu fiquei marcado na história deles, cara. Busca fazer isso. Se você não existisse, que falta você faria? Mas você existe. E você pode escrever o seu nome na história da vida das pessoas que te cercam, principalmente seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, seus irmãos, seus amigos, seus irmãos da igreja, seus vizinhos, cara. Marque a vida deles com a história da sua vida. Se inscreva no canal, curta, compartilha, aciona o sininho. Beijo no coração. Feliz 2023!